Graça e paz. Vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 2, versos de 1 ao 11. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Jesus começou os seus sinais com o milagre da transformação de água em vinho. O apóstolo João chamou o milagre de transformação de água em vinho de sinal. O versículo 11, pode ler novamente. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O apóstolo João chamou de sinal. O que é um sinal? Sinal é aquilo que aponta para alguma coisa. E tudo que Jesus fez tinha um propósito espiritual, e apontava para algo espiritual que ele veio fazer. Jesus começou com esse milagre da transformação de água em vinho para revelar a sua divindade, a sua natureza divina e o seu poder transformador. Poder imenso. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. Pegando a menor medida, temos uma quantidade
de 480 litros de água. Pegando a menor medida, temos uma quantidade de 480 litros no total. Quanta energia seria necessária para transformar 480 litros de água em vinho? Um físico, pesquisador e também estudioso da palavra de Deus, Adalto Lourenço, disse que seria necessário a energia produzida pelos mais de 200 bilhões de estrelas da nossa Via Láctea. Você imagina o que é isso? Você pode imaginar toda a energia dos mais de 200 bilhões de estrelas da nossa Via Láctea, produzida em um dia, para transformar água em vinho, aquela quantidade, seria necessário toda a energia de 200 bilhões de estrelas em um dia. Quem faz isso? Ninguém. Só Deus. Só Deus. E o que Jesus dizia que ele era? Deus. O que a palavra de Deus diz que Jesus é? Deus. O que ele é? Ele é Deus. Mas ele não é apenas Deus. Ele é o único Deus. Jesus nem suou, nem transpirou para fazer o que necessitaria de toda a energia produzida pelos mais de 200 bilhões de estrelas da Via Láctea em um dia. Ele não se cansou. E tem mais uma coisa. Ele fez tudo rapidamente. O pessoal nem percebeu, a não ser os serventes. Irmãos, essa transformação de água em vinho apontava para uma realidade espiritual que Jesus veio fazer. Os discípulos ficaram maravilhados e creram nele, mas não entenderam o significado espiritual e radical daquele milagre na vida deles, pelo menos naquele momento. Jesus, que transforma água em vinho, poder imenso, pode também transformar pecadores em santos, perdição em salvação, trevas em luz, velha natureza em nova natureza, velho homem em novo homem, velha criatura dominada pelo pecado em nova criatura santa e dominada pela vida de Cristo, pelo próprio Cristo. É este o milagre maior. Maior do que transformar água em vinho. Este é o maior milagre
de Jesus. A transformação radical e total do pecador é o maior milagre. É disso que se trata a transformação da água em vinho. Estava apontando para algo muito maior. Estava apontando, irmãos, para a transformação radical e total do pecador. A salvação do pecador requer maior poder do que o poder de transformar água em vinho. A salvação de um pecador é um milagre eterno. O vinho que Jesus produziu, transformando água em vinho, o povo bebeu tudo, acabou. Não ficou nenhuma garrafa daquele vinho para servir de amostra. Acabou. Acabou, assim como acabou o vinho inferior, o vinho comum da festa. Acabou. Mas a salvação de um pecador é um milagre eterno. Nunca acaba. Pelo contrário, no final da nossa existência neste mundo, a salvação será ainda maior. Ainda maior. Ouvimos agora há pouco uma expressão cantada, um hino, que dizia: cada dia eu quero me alegrar mais. Me alegrar. Cada dia. Me alegrar. Na salvação. No Senhor. Porque a coisa é muito grande. Você se alegra cada dia? E cada dia mais? Certa vez, um cético começou a questionar um crente, nascido de novo, um crente novato na fé, acerca da confiabilidade deste milagre da transformação de água em vinho. Perguntou-lhe o cético: você ainda acredita neste relato de Jesus, que ele transformou água em vinho? Eu acredito firmemente, respondeu o crente. Mas como você me prova isso? Perguntou o incrédulo. O crente, novo na fé, sem conhecimento, respondeu na bucha: é que na minha casa Jesus transformou cachaça em comida, ódio em amor, briga em amizade, trevas em luz, perdição em salvação. E quem transforma assim, quem faz uma coisa assim, também pode transformar água em vinho, porque este milagre que ele fez em minha casa, fez em mim, é muito maior. É muito maior. Esse milagre de Jesus mostra a transformação
mostra a mudança que Jesus veio realizar naqueles que ele veio salvar. Irmãos, qual o propósito da transformação de água em vinho? Jesus começou assim, começou com esse milagre. Esse milagre de Jesus mostra a transformação e a mudança radical e total daqueles que ele veio salvar. Esse milagre apontava para um milagre ainda maior, a mudança de essência, a mudança de natureza, mudança de miolo, não é de casca. Mudança radical e não parcial do pecador perdido. Mudança de ímpio em santo. É mudança mesmo. É mudança para valer. O maior milagre de Jesus não foi transformar água em vinho, mas mudar a natureza do pecador. Se você diz que crê que Jesus transformou água em vinho, mas não crê que Jesus mudou a sua natureza, você mente, você não crê em nada. Efésios capítulo 2, verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Éramos por natureza filhos da ira. Prestou atenção no que diz a palavra? A palavra diz: éramos por natureza merecedores do inferno, filhos da ira. Anotei aqui uma versão que diz assim: começamos mal, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós. Estávamos debaixo da ira de Deus, tal como todos os demais. Como que nós começamos? Começamos com uma natureza perversa, nascemos com ela, natureza pecadora, natureza ímpia, perversa, pecaminosa. De acordo com a palavra de Deus, o ser humano é mau por natureza, é pecador por natureza. O limoeiro produz limões azedo, porque essa é a sua natureza cítrica, é a sua natureza, é assim. A jabuticabeira produz jabuticaba doce, porque essa é a sua natureza. A natureza dela é assim. Assim é o pecador. A natureza do homem é má, perversa, pecadora e perigosíssima.
Eu anotei aqui uma versão, aquela versão na linguagem de hoje, de 1988. Hoje já tem algumas mudanças também nessa versão. O texto de Romanos 6,6 diz assim: porque sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, para que fosse destruída, e assim não fôssemos mais escravos do pecado. Temos neste texto um fato, uma finalidade e um resultado. A nossa velha natureza já foi morta com Cristo na cruz. É o fato. É o fato. É fato que Jesus foi crucificado. É fato que eu também fui crucificado com Cristo, porque eu fui crucificado no momento em que Cristo foi crucificado na mesma cruz, porque Ele me colocou em seu corpo, eu estava nele. É fato que Jesus morreu. É fato que o velho homem, ou a velha natureza também morreu. A velha natureza foi crucificada com Cristo, em Cristo, para que fosse destruída. Fosse destruída, é a finalidade. Por que que Deus crucificou a velha natureza? Para que ela fosse destruída. Não fôssemos mais escravos do pecado. É a consequência. É a consequência. Nossa velha natureza foi morta com Cristo na cruz. Ela foi morta para ser destruída, e foi. Sendo destruída a minha velha natureza, então eu não vou mais servir ao pecado. Libertação grandiosa é a libertação do Senhor. Vamos ouvir também em Romanos 6,6 a leitura. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, fosse destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. O que é homem velho? Homem velho não é uma idade avançada, mas uma natureza antiga, uma natureza velha e pecadora que reside em cada pessoa que nasce neste mundo. Nascemos com essa natureza pecadora, corrupta e perversa. Irmãos, essa natureza é a causa de todo e qualquer pecado. O pecado parte dessa natureza residente no interior do pecador. E só se resolve essa questão de natureza pecadora pela destruição dessa natureza em nós. A
sua velha natureza já foi destruída? Já foi. Você crê que a sua velha natureza já foi destruída em Cristo na cruz? Cristo fez a destruição dessa natureza em seu corpo na cruz. Foi Jesus Cristo que crucificou o nosso homem velho. E para crucificar, para matar, para destruir o nosso homem velho, Cristo precisou ter o nosso homem velho nele, na cruz. Cristo juntou nele o nosso homem velho para poder crucificá-lo e finalizá-lo, encerrá-lo. O nosso homem velho morreu juntamente com Cristo na cruz. Por isso que a palavra diz que foi crucificado com ele, porque Jesus levou o nosso homem velho na cruz. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Deus nunca ordenou que nós crucificássemos o nosso homem velho. Essa tarefa não é nossa. Essa tarefa é do próprio Cristo. A crucificação do homem velho não é algo que temos que fazer, mas algo que temos que considerar pela fé na palavra de Deus. Assim, desta maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso homem velho. Sabendo isto, você sabe, não sabe? Ou não sabe? Você sabe? Sabe o quê? Que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Crucificado com qual finalidade? Para ser destruído. Para que você não precise mais servir ao pecado. Você sabe. O nosso homem velho foi crucificado com Cristo para ser destruído. Sendo destruído, eu fico livre do pecado. Eu não preciso mais servir ao pecado. Sabendo. Agora tem mais um passo. Tem mais um passo. Você sabe. Agora você precisa considerar pela fé o que você sabe pela palavra de Deus. Considerai-vos mortos. Você precisa considerar pela fé na palavra de Deus. Você precisa considerar pela fé aquilo que Cristo fez, que foi crucificar o nosso homem velho.
E quando você considerar pela fé, você vai experimentar a destruição do seu velho homem, a destruição da sua velha natureza. Cristo e o homem velho morreram no mesmo dia, na mesma hora, na mesma cruz. Quando foi que você morreu? Quando foi que eu morri? Há 30 anos atrás, alguém pregou para mim que eu havia morrido em Cristo. Mas eu não morri há 30 anos. Há 30 anos eu criei. Eu considerei. Qual dia que eu morri? Eu morri naquele dia que Cristo morreu. Foi junto com Ele a minha morte. A morte que Cristo morreu foi a nossa morte. A morte do nosso homem velho. Nós não temos que morrer. Nós estamos mortos com Cristo na cruz. Preste atenção. Nós não temos que morrer. Nós já estamos mortos. Só temos que considerar. O que temos que fazer é aceitar a nossa morte com Cristo na cruz. Eu já vi e ouvi gente dizer: o meu velho homem foi crucificado, mas de vez em quando ele desce da cruz e faz um estrago na minha vida. Já foi crucificado, mas de vez em quando ele ressuscita, ele desce da cruz. A palavra de Deus não nos dá essa base para esse raciocínio. Quando o velho homem foi crucificado, ele morreu e acabou-se. Morreu mesmo. Não é mate o velho. O velho já foi morto. Já está morto, já foi morto e está morto, e morreu com Cristo, e foi Cristo que o levou a morrer. O nosso homem velho foi crucificado, foi. Se você crê, foi. O velho homem morreu. E com a morte do velho homem, em Cristo, ficamos livres do velho homem e da servidão ao pecado. Irmãos, tudo isto foi feito para que nós não sirvamos mais ao pecado. Deus não quer ninguém servindo ao pecado. Deus não quer você sendo um servo do pecado. Deus quer você livre. E Ele fez tudo para que você fosse livre. E você só não é porque não crê. Como que o Pai nos quer? Ele nos quer liberto, totalmente libertos. Liberto do homem velho, liberto da velha natureza e, consequentemente, liberto da prática do pecado. Crendo a nossa morte com Cristo, ficamos imediatamente e
permanentemente livres do nosso homem velho. No lugar do homem velho, entra Cristo. E Cristo passa a viver em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mudou tudo. Mudou tudo. Eu não vivo mais, porque morri crucificado com Cristo. Agora quem vive em mim é Cristo. Cristo vive em mim a sua vida justa e santa. Mudou alguma coisa? Mudou ou não mudou? Mais ou menos. Você não nasceu de novo coisa nenhuma. Não é mais ou menos, não. É mudou mesmo. Ou você não entendeu a transformação de água em vinho? A mudança é maior ainda. Mudou. Mudou tudo. Transformação radical e total. Mudou a vida. Mudou a velha natureza. Mudou tudo. Mas eu ainda sou jovem, adolescente ainda. Se você crê, muda também. Não tem idade não. É uma questão de fé. Tem uma historinha que eu conto aqui para mostrar esta mudança, essa transformação radical e total que Jesus opera na nossa vida. É a seguinte: um urubu começou a observar uma pomba. Baixou no urubu aquela fixação de pomba. Ele ficou muito impressionado com o voo da pomba, sua beleza, sua leveza, sua limpeza e suas preferências por coisas limpas. Ele pensou: quero ser uma pomba também. Quero ser como a pomba. Pensou e teve uma ideia. Foi a um salão de beleza aviária, a fim de tratar a sua aparência. Lá, ele fez as unhas, fez luzes em suas penas, ganhou uma cor parecida com a da pomba e ficou ajeitado. Então pensou: hoje é o meu dia de pomba. Ele se aproximou da pomba, conversou com ela, voaram juntos com muito esforço, porque são voos diferentes. Depois de um tempo, a pomba lhe disse: estou com fome, vou almoçar. O urubu, com fixação de pomba, lhe perguntou: eu posso ir com você? Sim, respondeu a pomba. E quando eles chegaram à árvore da pomba, ela apanhou algumas sementes, ervas e pequenas frutinhas, e começou a comer com muito gosto. Ela estava com fome. O urubu provou uma semente e não gostou e jogou fora. Provou um broto e rejeitou, jogou fora.
provou uma frutinha e nauseou. Nessa altura já estava querendo vomitar. O urubu desabafou: é horrível, não consigo comer isto, não vou ficar aqui, vou dar o fora. Ele voou alto, lá em cima ele pairou, deu umas voltas, depois pairou por um momento e em seguida desceu sobre uma carcaça. Era um boi morto há pouco tempo. Foi chegando, pousando e inspirou. Que cheiro gostoso! Que delícia! Que coisa gostosa! Minha comida preferida. Você vê? Você percebeu? Apesar da mudança de aparência, da fixação em parecer com pomba, apesar do estágio que ele fez com a pomba, o urubu continuou urubu. Por quê? Porque não mudou a natureza de urubu. A sua natureza continuou saprófaga. Continuou o mesmo gosto. Continuou o mesmo desejo. A mesma vontade. E o mesmo tipo de alimento. É assim com muitos crentes, jovens. O urubu mudou algumas coisas, mas mudou por fora. E por dentro continuou urubu mesmo, a mesma natureza. Assim é com o pecador, com uma diferença. No caso do pecador, não é imaginação, é realidade mesmo. O pecador tenta se mudar e para isso ele conta com uma aliada de peso, a religião. A religião tenta ajeitar o pecador, ajeitar por fora, mudando algumas coisas, mas não muda a natureza pecaminosa. Continua a velha natureza pecadora no interior do indivíduo, se nutrindo de pecado, fofoca, mentira e por aí vai. O urubu não poderia ser pomba, apenas imitando-a. Nesse caso, só tinha um jeito. Qual jeito? Morrer urubu e ressuscitar pomba. Aí sim. Aí tem mudança. No caso do pecador, de igual modo, tem que morrer pecador e ressuscitar santo em Cristo. Tem que morrer velha criatura e ressuscitar nova criatura em Cristo. Só Deus pode fazer essa mudança. Mudar a natureza do pecador. Mudar a vida pecadora do pecador. Cristo não só crucificou a nossa velha natureza, destruindo-a totalmente, mas também nos fez partícipes da nova natureza, da natureza divina, da natureza de Cristo. Segunda carta de Pedro 1:4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas,
para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Na morte com Cristo na cruz, Ele erradicou a nossa velha natureza corrupta, a fim de colocar em nós uma nova natureza, a sua natureza, natureza de Cristo. E tudo isto se encerra em Cristo mesmo. Não mais eu, mas Cristo em mim. Crendo a sua morte e ressurreição em Cristo, a sua vida pecadora, com sua natureza pecaminosa, morre. E Cristo, com a sua vida e natureza santa, passa a viver em seu lugar. É uma grande libertação, irmãos. É a libertação prometida por Deus em sua palavra. Mudou, tem mudança. Efésios 5:8. Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Você está no texto, não está? Então, segue aí a palavra de Deus. Efésios 5:8. Está dito aí: noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Mudou ou não mudou? Outrora, noutro tempo, antes, éreis, não é mais, éreis, trevas, mas agora sois o quê? Luz no Senhor. Você era trevas, nasceu de novo, agora você é luz. Mudou ou não mudou? Tem diferença ou não tem? Grande diferença existe entre trevas e luz. Mudança radical. Antes eram trevas, mas agora são luz no Senhor. A palavra trevas está falando da natureza de pecado que reside no interior do pecador. Trevas são chamadas pelo apóstolo Paulo de império. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É o que diz a palavra. Império das trevas. Império, o que é império? É aquilo que domina a pessoa sem Cristo. Império das trevas é uma área no interior de cada pessoa não regenerada. Agora sois luz no Senhor. Preste atenção, irmão José Rabelo, luz no Senhor, significa que o Senhor é a luz, o Senhor é a luz, luz no Senhor. No Senhor nós recebemos a luz que é o Senhor, Jesus Cristo em mim, a vida de Cristo, a luz da vida. O Senhor é luz, o Senhor é em nós luz, é a luz do Senhor em nós, é a luz da vida de Cristo em nós. Irmãos, não tem meio termo. Ou somos trevas ou luz no Senhor. Ou Deus nos tira totalmente do pecado, ou não tira nada, irmãos. Ou Deus nos tira totalmente do pecado, ou não tira nada. Ou é água, ou é vinho. Ou somos essencialmente transformados de pecadores em santos, ou em nada fomos mudados. Ou Deus nos domina, ou somos dominados pelo pecado. Ou Cristo vive em nós, ou o velho homem vive.
ou Cristo vive em mim, ou então vive o meu velho homem pecaminoso. Ou é um, ou é o outro. Água é diferente de vinho, essencialmente. Água é totalmente diferente de vinho, totalmente, radicalmente, essencialmente diferente. Uma mudança de natureza. E tem mais uma coisa no vinho convertido por Jesus. Eu vou ler aqui. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. João 2, verso 10. Você vê? Tanto o vinho inferior ou comum, como também o vinho mais saboroso, o vinho de sabor mais requintado, acabaram. Tinha acabado tudo. E o pessoal beberam o vinho comum, beberam o vinho de sabor mais requintado e nem notaram a diferença, ou pelo menos não comentaram. Além disso, depois de beber bastante, irmãos, uma pessoa não está preocupada com sabores de bebida, só quer beber mais. E mais e mais. É só no início. Depois que bebeu bastante, aí só quer saber de continuar bebendo. Mas o vinho produzido por Jesus, mediante a transformação de água em vinho, era tão excelente, muito melhor do que o melhor vinho que havia naquela festa. Vinho excelente, que ao ser experimentado pelo dirigente da festa, foi chamado imediatamente de melhor, de superior, de excelente. Era coisa boa mesmo. Quando o dirigente da festa provou o vinho, percebeu a diferença na hora, a ponto de censurar o dono da casa. O vinho era tão gostoso que ele falou assim: meu Deus do céu, escondeu! Você escondeu essa qualidade de vinho da gente. E não foi só o dirigente, não. Quem bebeu daquele vinho também percebeu a diferença. O vinho convertido por Jesus criou uma expectativa. Agora, irmãos, imagine o pecador transformado radicalmente e totalmente pelo poder de Jesus. Que diferença ele faz, que diferença ele é. Há uma diferença que faz a diferença. Alguém poderá perguntar: é gradual ou é imediata a mudança? É imediata, radical, total e excelente. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, porque ela já estava transformada em vinho, já havia o milagre, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes,
que haviam tirado a água. Chamou o noivo para fazer a censura. Você vê? Foi gradual? Foi imediata. Obedeceram Jesus, encheram as talhas, os potes de água, e o milagre aconteceu ali dentro, ou no caminho, mas não demorou não. Alguns minutos, alguns segundos, para chegar até o mestre Sala, o dirigente da festa. Quando chegou lá, já estava transformada, já havia vinho. Foi imediato, meu irmão. Não foi gradual, não foi parcial, aos poucos. É mudança imediata, é mudança radical, é total e excelente. Não é um ímpio feito menos ímpio, não é um pecador feito menos pecador, não é um bêbado feito um menos bêbado, não é um adúltero feito um menos adúltero, não é um corrupto transformado em um menos corrupto. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. É o que somos em Cristo. Mudou ou não mudou? Quanto mudou? Tudo. Se você mudou 99%, quero lhe dizer que você continua perdido com os seus 99% de mudança. Não foi o Senhor, porque a mudança que o Senhor opera é 100%. Só Ele tem poder para fazer isso. Tendo acabado o vinho, eles não têm mais vinho. É o que diz a palavra aqui. A palavra diz em João 2,3: tendo acabado o vinho. Depois a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Acabou tudo. Acabou, irmãos. E naquele exato momento, eles não podiam fazer nada. Acabou. Os nossos recursos são assim. Acabou. Eles acabam. Quando o vinho acabou, pessoas ficaram preocupadas, entre elas Maria, mãe de Jesus. Mas que sorte imensa! Jesus estava lá e operou o que ninguém poderia operar, o milagre da transformação da água em vinho. Para encerrar, como aconteceu o milagre e como acontece o milagre, o maior de todos os milagres na nossa vida, que é a nossa transformação radical. Pela palavra. Pela palavra. Façam tudo o que Ele lhes mandar. João 2,5. Jesus lhes disse, aqui está a palavra, Jesus dizendo, é a palavra dele: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. João 2, verso 7. Então lhes determinou, Jesus mandando, tirai, a palavra aqui tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram, obedeceram. João 2, 8. O milagre da transformação aconteceu por meio da palavra de Jesus. A palavra de Deus tem que ser crida. A palavra de Deus tem que ser considerada. Já pensou se os serventes se rebelassem contra? Não vamos fazer. Não vamos encher de água, não vamos levar lá. Não vamos. É piada. O senhor está brincando com a gente. Está mandando colocar água e levar lá? O senhor quer que a gente ganhe as contas? Não. Eles confiaram.
Jesus inspirou confiança. Eles creram e levaram, e o milagre aconteceu. Então eu lhe digo, considera também, pela fé, a palavra de Deus e experimente o maior dos milagres, que é a sua transformação radical, total e excelente. Amém?